Bom, primeira coisa, é falso, redondamente falso, que se nós não pagarmos a dívida não tenhamos dinheiro para pagar os salários da função pública e temos os hospitais a funcionar. Isso só é verdadeiro se nós simultaneamente pagarmos a dívida. Aí sim, não chega. Agora, um país que produz qualquer coisa, como 180, 190 mil milhões de euros por ano, é óbvio que aquilo que o país produz, apesar de tudo, não ser de todo aquilo que podia e devia produzir, é suficiente para pagar os salários dos funcionários públicos e dos médicos e dos enfermeiros e dos professores, etc. Portanto, isso é um argumento ad terrorem, chantagista, falso. O dinheiro não chega, é se a gente simultaneamente tiver que pagar os tais juros exorbitantes. O que é que pode acontecer se a gente, e aqui vamos diretos a um ponto muito importante, e ainda bem que coloco essa questão, porque eu acho que é um daqueles pontos que nós devíamos estar a discutir, sem tabus. O que é que acontece? A gente consegue pôr de pé esse governo democrático e patriótico, a primeira medida que ele diz é suspensão do pagamento. A União Europeia, os Barrosos, as Lagardes e companhia, retaliam e começam a tomar medidas de retaliação contra o país. Bom, primeiro, não é inteiramente seguro que isso aconteça, porque evidentemente a pior que se pode dizer a um credor de juros especulativos é dizer que não se paga, porque isso significa que acabou a galinha dos ovos de ouro. Já houve países que o fizeram, é preciso dizer isso. Já houve países que o fizeram e saíram-se muito bem com isso, e um deles é a Argentina, cujo exemplo é usado em Portugal de uma forma que é falsificadora da realidade. A Argentina é um país que era dos mais ricos da América Latina e que, mercê das políticas do FMI, que são sempre as mesmas, que é cortar, aumentar os impostos. Em determinada altura foram mais do que isso, foram às poupanças dos setores intermédios, da pequena e média burguesia, e disseram: os senhores não estão proibidos de movimentar os depósitos. Portanto, do dia para a noite, numa sexta-feira, tomaram a medida de dizer: acabou, ninguém pode movimentar depósitos. Depois a seguir, e agora ficam sem um terço desses depósitos, que é catrafilado pelo Estado. Foi isto que se passou. Nem mesmo assim chegou. Portanto, a política de cortar nas despesas sociais, isto é, de cortar o apoio precisamente às vítimas da crise e espremer até o tutano em impostos as vítimas, as pessoas que trabalham, e vender todos os recursos estratégicos do país ao grande capital privado, o resultado que deu é que a Argentina, de um dos países mais ricos e progressivos, caiu na completa catástrofe. Até o momento em que o governo argentino disse: parou. Credores, neste momento, não recebem nem mais um tostão. Enfim, não é tostão, será peso, nem mais um peso. E a seguir foi assumido pelo governo unilateralmente que daquele montante da dívida de capital, pagaria por cada dólar 30 cêntimos. Isto é menos de um terço. O que é que fizeram os credores? Amocharam, porque senão nem esse viam. Amocharam. Portanto, vocês devem se recordar que houve um deputado do PS que, na altura, disse uma coisa parecida com isto, e caiu o Carminha Trindade, que era um homem de Leiria, que disse: estou-me marimbando para os credores que a gente deve fazer é dizer não paga, porque isso significa o fim da galinha dos ovos de ouro. E tinha razão quando fez essa afirmação. Portanto, mas vamos supor que não cedem. Bom, se não cedem e insistem em ações de retaliação contra o país, o que a gente deve ter preparado é a saída do euro. E não devemos ter medo nenhum disso. Nós não devemos ter medo da saída do euro. Vamos lá ver. Devemos ter preparado esse caminho alternativo. E esse caminho alternativo passa por criarmos uma nova moeda, o novo escudo, definir a paridade correta dessa nova moeda relativamente ao euro, porque a paridade que foi estabelecida do escudo relativamente ao euro é uma brutalidade completamente desequilibrada, tendo em conta a fraqueza endémica da nossa economia relativamente à economia de referência, que é obviamente a germânica, e, portanto, definimos essa paridade. Qual é a consequência que pode vir daí? Uma desvalorização da nossa moeda e, portanto, daquilo que as pessoas tenham no banco, por exemplo.
Quem não tem nada de poupança não está nada preocupado com a saída do euro, porque não tem nada a perder. Agora, aqueles setores intermédios da sociedade, aquela pequena e média burguesia que tem uns depósitos bancários, 50 mil, 100 mil, 200 mil, fica a pensar, bom, o que é que isto vai dar? Uma grande desvalorização? Bom, terá uma desvalorização que é no máximo 30%. E o que é que eles estão à espera que aconteça se o governo do Sr. Passos Coelho e do Sr. Portas continuam em funções? O que é que os senhores estão à espera que aconteça? Em fevereiro, quando, não obstante as medidas assassinas do Orçamento de Estado estiverem em funções, chegar à conclusão que afinal não chega. Toda a gente está a perceber que não chega. Aquele Orçamento está delineado com uma previsão de desempregados e uma previsão de recessão que é completamente irrealista. Portanto, vamos ter menos pessoas desempregadas e, portanto, vamos ter menos receitas fiscais, porque já está tudo com os bolsos virados do avesso. Trabalhadores individualmente considerados e pequenas e médias empresas, portanto, já não é possível ir buscar lá mais, e temos mais pessoas no desemprego que necessitam de apoio social. Eles vão cortar, mas mesmo assim têm de pagar algum. E, portanto, não vai chegar, como é absolutamente óbvio. E, portanto, o que vem a seguir é obviamente, a cativação dos depósitos e outras medidas desse tipo, com o mesmo ar com que têm sido assumidas até agora. É indispensável, é a credibilidade de Portugal perante os mercados. E mercados é uma coisa que não existe. Mercado é o nome de código para banca. E banca, em particular, é germânica. Portanto, nós temos de preparar o caminho para a saída do euro, que não é nenhuma catástrofe. Nós teremos uma desvalorização da moeda, sim senhor, mas não será pior do que aquilo que nos vai acontecer se continuarmos com este caminho. E com uma grande diferença. Recuperamos a liberdade de decisão a nível financeiro, a nível monetário, a nível económico, a nível alfandegário, se quiserem. Recuperamos a nossa liberdade de decisão, que hoje, pura e simplesmente, não temos. Nenhum orçamento em Portugal pode ser aprovado que não tenha a luz verde de Bruxelas. Não se esqueçam disso. E, portanto, eu diria que eu não estou a dizer que a gente deve sair unilateralmente do euro. O que eu estou a dizer é que, se Portugal toma a decisão que eu acho que deve tomar, que é nós recusamos o pagamento dessa dívida, que não foi o povo português que contraiu, nem foi contraído em seu benefício, e se isso o que determina é retaliações por parte da União Europeia, então nós respondemos a essa retaliação da seguinte forma: nem mais um tostãozinho que seja de pagamento. Ponto 1. E o que temos dá-nos, com dificuldades, mas dá-nos para pagar os tais salários, as tais despesas, digamos, correntes e necessárias para que o nosso país funcione. E, por outro lado, preparamos a saída do euro com a tomada destas medidas. Depois passa por outras coisas. Por exemplo, a banca, a tropa tomar conta da banca. E é fazer mesmo assim, numa sexta-feira de tarde, a banca, a tropa toma conta da banca ao serviço do governo, deste governo democrático e patriótico. Para quê? Porque a posse, o controle sobre a banca é um elemento absolutamente essencial para a aplicação deste plano que eu defendi há bocado e para a aplicação desse caminho da criação de uma nova moeda. E, portanto, isso faz-se desta maneira. É sem grandes explicações e com uma tomada de decisão a nível político e aplicada à força. Portanto, não vejo que seja nenhuma tragédia que a gente tem, e nós devemos dizer, nós não temos medo de, e felizmente hoje começa a haver pessoas que pensam assim e que o dizem. Aqui há 1 ano e meio era o MRP que dizia, se for necessário saímos do euro. Hoje até já há pessoas como o economista João Amaral o diz expressamente. Portanto, porque se começou a perceber o Congresso das Alternativas Democráticas que se realizou recentemente, pôs claramente como uma das alternativas que têm de ser preparadas é a saída do euro. Portanto, isso é um papão. A gente deve saber rejeitar aquilo que são os papões, que é, se nós não pagamos, os tipos não dão nem mais 1 euro para cá, agora até vem 2 mil milhões e meio para cá, e eles não dão nem mais, e a gente no dia seguinte não consegue pagar aos funcionários públicos e aos médicos, e portanto isto entra tudo em debate. Não é verdade. Não é todo verdade. Se a gente não pagar os juros da dívida, nós temos meios suficientes para. E depois é possível mobilizar mais recursos para isto, porque aquele plano de desenvolvimento económico que eu referi há bocado, obviamente que é para ser feito sob uma direção política, mas não é para ser feito apenas com capital público, como é óbvio.
E, portanto, a direção estratégica fundamental daquele plano é uma direção pública, uma direção política. Mas, evidentemente, que é possível agremiar capitais públicos e capitais privados. E que tenham disto uma ideia de investimento. Isto é, renovar um porto para um país que é a porta de entrada da Europa, não é uma despesa, é um investimento. E nós podemos mobilizar entre capitais públicos e capitais privados o bastante para fazer isso, que está perfeitamente ao nosso alcance. E pelo menos estamos a fazer aquilo que entendemos. E repare uma coisa, se nós pudermos rejeitarmos a lógica das cotas, os agricultores, que eu falava há bocado, os criadores de gado nos Açores, podem produzir a carne que nós estamos neste momento a ter que importar e o leite que estamos a deitar fora. Chama-se derramar nas ruas. Já aconteceu nos Açores. Está aqui, aliás, um colega vosso, que é açoriano, que é testemunha presencial disso. Portanto, o peixe, a mesma coisa. Portanto, aqueles meios de alimentação fundamentais nós temos. E agora temos depois de também tratar dos outros meios. Portanto, é perfeitamente possível estar ao nosso alcance. Só há uma coisa que é necessária. É vontade política. Aí é que está a questão. A linha de demarcação neste momento passa entre querer vender o país ou querer salvar o país. E vocês reparem, por exemplo, o que se está a fazer hoje com as privatizações não é só fazerem-se negócios terríveis, quer dizer, vender por meia dúzia de tostões ativos que valem muito mais do que isso. Não é só isso. Dou-vos um exemplo. Um país como o nosso, que tem 10 milhões de habitantes, sensivelmente, mais 5 milhões na diáspora, só madeirenses, na África do Sul estão perto de 1 milhão. Pensem nos açorianos, estão no Canadá e nos Estados Unidos e numa série de outras localidades. E que tem, ou devia ter, porque as foi abandonando também miseravelmente, relações privilegiadas com os chamados PALOPes e com o Brasil. Um país destes deitar fora, ter uma companhia de bandeira, uma companhia de navegação aérea de bandeira, isto não é um problema de não perceber bem as coisas. É um crime de lesa pátria. Porque essa companhia de aviação de bandeira, estou a falar naturalmente da TAP, é um instrumento estratégico fundamental, não apenas de desenvolvimento económico e desenvolvimento das parcerias que devem ser estabelecidas, como um problema de afirmação da identidade nacional. Claro que para traidores à pátria isto não quer dizer nada. Como é óbvio. Mas todos nós percebemos isto. Como é que é possível nós termos um país autónomo se as telecomunicações e a eletricidade ou a água estiverem nas mãos dos privados? Cujos interesses naturalmente são diferentes dos interesses do povo português. E agora continuem para aqui fora. O que é que vai acontecer na saúde? Os senhores não estão a ver o que é que vai acontecer na saúde? É tão simples quanto isso. Eles vão dizer, nós não queremos destruir o Serviço Nacional. Eles vão dizer, não, já estão a dizer. Não queremos destruir o Serviço Nacional de Saúde. E que deve ser para todos. Só que o para todos é esta miséria. Isto é, nada daquelas despesas vultuosas, nada daqueles serviços. Hemodiálise para pessoas com mais de 70 anos. Vamos estar a gastar muito dinheiro com um indivíduo que está aqui a mais, já devia ter morrido para não chatear? E não estar aqui a cobrar o pagamento de uma pensão? Doenças oncológicas? Perder aqui tanto tempo e tanto dinheiro com o tratamento de doenças oncológicas? Portanto, esta lógica, que é uma lógica de darwinismo social, nazi, é a que está por detrás deste tipo de concepções do abandono dos idosos. Qual é o problema hoje? Nós temos idosos a morrerem sozinhos, que nem tordos, em casa, não terem dinheiro para comprar os remédios. Qualquer de vós sabe de certeza, e eu conheço essa realidade, sobretudo em Lisboa, mas em Lisboa, nos bairros populares, um dos barómetros da crise, curiosamente, são as farmácias. A farmácia de bairro. Que as pessoas chegam ali, o idoso devia tomar 4 remédios, e chega ali e diz, mas eu não tenho, eu tenho de tomar só 3, tenho de tomar só 2. E às vezes nem de tomar só 1. Portanto, e isto ser justificado com uma ideia, com a mesma ideia que trata os desempregados como os preguiçosos. Os desempregados são os que não querem trabalhar. Desenvolvam o vosso espírito empreendedor. Criem o vosso próprio emprego. Ou então imigrem. Um governante que se atreve a dizer isto, sobretudo a jovens,
Como costuma dizer um amigo meu, merecia levar com um gato morto no nariz até o gato miar. Porque, evidentemente, está a mostrar a sua completa demissão de qualquer interesse do país e do povo que ele diz servir. Portanto, estamos a falar aqui de coisas que estão perfeitamente ao nosso alcance. Nós discutirmos, debatermos, termos ideias sobre elas. Não é uma questão para especialistas. Vocês rejeitem isso. Essa teoria de que são os economistas que nos andaram a vender estas patranhadas durante estes anos todos, de que o modelo de desenvolvimento do país podia ser um país só terciário, com uma banca assente na especulação financeira, e que isso é que era o progresso. E esses indivíduos, a escola de Chicago, os indivíduos da Goldman Sachs, que agora estão todos aí na comissão de acompanhamento das privatizações, o Sr. António Borges, Ministro das Finanças, o Sr. Gaspar, esses indivíduos têm de ser caçados do ponto de vista ideológico e confrontados com as suas responsabilidades, porque são eles que colocaram o país no estado em que está. E isto é uma questão que qualquer dos que está ali fora, na rua, a senhora que é empregada doméstica tem uma palavra a dizer sobre isto. Não é preciso ser professor doutor em Harvard ou, sobretudo, na escola de Chicago, que é de onde esta gente vem toda, ou quase toda. Portanto, é muito importante impor este debate e verificar como os argumentos que se utilizam para sustentar o caminho que está a ser imposto ao país são profundamente falsos. E a gente tem que os desmontar pela base e substituir, de facto, por um rumo completamente diferente.